Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Mas vamos então para a nossa lição, já de número 11, Lamentações, um livro de pesar e esperança. Nós temos como texto áureo proposto o texto que diz: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Palavra de Lamentações, no capítulo 5, o verso 21. A leitura bíblica, Lamentações, capítulo 3, versos 18 a 33, sendo que, conforme nosso costume, esse texto da leitura bíblica estará dentro do desenvolvimento da nossa lição. Para essa lição número 11, Lamentações, um livro de pesar e esperança, nós temos como esboço proposto 3 subtítulos para o nosso desenvolvimento. Ou seja, primeiro, lamento sobre as assolações de Jerusalém, envolvendo os capítulos 1 e 2. Temos um segundo subtítulo, a aflição do povo e a esperança do profeta. Capítulo 3, e finalmente oração pela restauração do povo, capítulos 4 e 5. E assim, iniciando com uma introdução neste assunto, dentro também da nossa lição do trimestre, já colocamos por encerrada a análise, o estudo do livro do profeta Jeremias, 52 capítulos que desenvolvemos, expressamos algum comentário em 10 lições. E agora o livro seguinte, Lamentações, também de Jeremias, como que fechando toda esta história do profeta. O que vimos antes, tantas coisas, mas principalmente dentro deste quadro para a atual lição. Jerusalém, de fato, foi cercada pelos exércitos de Nabucodonosor e Jerusalém foi totalmente destruída. Não só Jerusalém, mas também em Jerusalém o templo de Deus, o povo que ali estava, como também todas as cidades da terra de Judá e de Benjamim, ou o reino de Judá, como era chamado. Então agora só destruição. E o povo que foi escravizado, dominado, é levado para o cativeiro. Jeremias fica com um resíduozinho ali dos mais pobres da terra. E ele agora pode, como que único espectador presente, observar a cidade de Jerusalém, o templo de Deus, todas as imediações, e somente tinha ruínas. E agora ver como que se concluiu
o castigo de Deus para aquele povo e aquela cidade, e considerar o que Deus falou e o que Deus fez, porque Deus falou daquele jeito e porque assim se sucedeu. E agora? Quais são os passos seguintes de Deus ou do povo que deveriam ser tomados? E ele, como profeta e verdadeiro sacerdote que era, filho de Arão, e entra então com essas lamentações, onde vamos ter, além das lamentações, vamos ver o profeta na esperança baseada na misericórdia de Deus, e ele mesmo orando a Deus para que houvesse uma restauração deste povo. E assim também em tela colocamos algo escrito e que diz isto: nenhum estudo sobre as profecias de Jeremias seria completo se ao primeiro livro, no qual são anunciados juízos de Deus contra Judá e Jerusalém, bem como seu cumprimento na ruína e assolação do reino, da cidade, do templo e do povo, não se acrescentasse uma reflexão sobre as lamentações com as quais o profeta exprime o profundo pesar, não apenas seu, mas de todo o seu povo, e com as quais ele os ensina a se voltarem para Deus, a fim de receberem consolação em meio à tristeza presente e fortalecerem sua esperança em uma futura restauração. Portanto, esse livro de Lamentações é muito propício. Ou seja, houve uma história antiga, houve uma história recente, houve uma conclusão de tudo o que foi anunciado pelos profetas mais antigos e o atual Jeremias, no contexto do nosso estudo. E agora, a reflexão que resultou: ruínas. E aí? Nós temos então a nossa lição que se segue. E dentro do nosso esboço, o primeiro subtítulo tem por título Lamento sobre as assolações de Jerusalém, e estamos como que resumindo os capítulos 1 e 2. Mas, no primeiro parágrafo, consideremos algo em torno do livro em si, o livro de Lamentações. Está em tela o texto que diz: além da sua utilidade em nos instruir a buscar ao Senhor Deus no tempo da aflição e mesmo do castigo, pois somente nele, em Deus, podemos ter esperança de consolação e restauração. O livro de Lamentações é um testemunho do talento poético do profeta Jeremias. Os versos de cada capítulo deste livro seguem uma composição em acróstico, semelhante à de alguns salmos, a qual se perde nas traduções, mas servia à memorização do texto sagrado e ainda é perceptível pelo fato de cada verso se encerrar com o nome de uma letra do alfabeto hebraico: Aleph, Bet, Gimel e etc. Essa referência significa que a letra citada é a primeira letra da palavra que inicia esse verso, com exceção do capítulo 3, onde é a primeira letra da palavra que inicia um grupo de 3 versos consecutivos. A primeira letra da palavra que inicia os versos 1 a 3 é Aleph, e assim por diante. Isso no capítulo 3.
E do capítulo 5, observação, que não segue essa composição em acróstico. O que eu quero dizer em tudo isso? Que os capítulos 1, 2 e depois 4 e 5 são 22 versos. O capítulo 1, 2 e 4 é um acróstico, em que a primeira palavra é uma palavra com a letra que está, sim, em destaque, como em acróstico. Já o capítulo 3, esse acróstico continua, só que é num grupo de 3 versos. Então, o capítulo, digamos, 3 tem 66 versos. Depois vem o 4, também acróstico. E o 5º, pode observar folheando a sua Bíblia, que capítulo 1 tem as letras do acróstico na língua hebraica, desde Aleph, sim, até Tal, a última letra do alfabeto hebraico. Capítulo 2, igualmente, folheando a Bíblia, chegamos ao capítulo 3. É um acróstico? É. Só que agora é de 3 em 3 versos, totalizando 66 versos. 3 vezes 22. 22, o número da letra, ou das letras do alfabeto hebraico. Capítulo 4, acróstico, de 22 letras do alfabeto, iniciando 22 versos. O capítulo 5. Aí você pode observar em sua Bíblia, como nas Bíblias em geral, não tem um acróstico, ainda que tem 22 versos. Ou seja, não existe o acróstico. Assim, nos induz nesta observação entender que são 22 versos, mas não tem um acróstico. Mesmo assim, vamos entender na linguagem de hoje, Lamentações não segue perfeitamente isso, porque nas traduções da Bíblia, do hebraico para outras línguas, se perdeu esta posição correta de acróstico. Ou seja, na tradução, a primeira palavra que aparece, nem sempre nas línguas que tem, é dentro do acróstico proposto que existe na língua hebraica. Mas entendamos assim a composição do livro em si, poético, sabedoria, graça de Jeremias, sim, sabedoria, graça, e tudo isso provém de Deus, porque ele falava também inspirado pelo Espírito de Deus, e dentro da Bíblia temos muitos e muitos, vamos dizer assim, testemunhos de palavras escritas que são como poemas, como poesias, porque seria uma linguagem perfeita e harmônica, no modo de dizer, de Deus para com o homem. E no caso de Jeremias, porta-voz de Deus, falando aquilo que Deus, sim, diria ao homem e que parece bem colocado poeticamente, muito bem narrado, bem organizado, muito mais do que os escritores entre os seres humanos. Mas vamos em frente, já no subtítulo ainda Lamento sobre as Assolações de Jerusalém, primeiro subtítulo, num parágrafo segundo, que agora está em tela, nós temos o que lemos. No primeiro capítulo desta obra profética e poética, Jeremias começa se expressando suas próprias percepções e sentimentos sobre a humilhação que se abateu sobre o seu povo, sobre Judá e Jerusalém, a assolação que esvaziou a cidade dos seus habitantes, o desprezo e a opressão de todos os seus adversários e a dispersão dos seus líderes. Mas também lembra que tudo isto veio do Senhor Deus, como castigo
pelas prevaricações. Em seguida, como que personificando a própria cidade, ou falando em nome de toda a nação, o profeta expressa sua tristeza pelo fato de ninguém mais perceber a gravidade das suas dores, nem servir-lhe de consolador. Abandonado e seguido pelos seus inimigos, o profeta então se volta para o próprio Deus, como aquele que havia ferido o povo, e reconhece a sua justiça, na esperança de atrair a atenção divina e obter alívio para as suas aflições. Aí está, um quadro de destruição em toda a nação, mas em particular em Jerusalém e no templo de Deus. Sim, não tem mais povo, não tem mais nada em pé, tudo destruído, porque de certa forma sistemática, os caldeus, no início desta conquista de Jerusalém, e depois, em dia seguinte, no seu domínio, faz questão de derrubar tudo. Também para cumprir a palavra de Deus, que se Jesus, lá em Mateus 24, falou em termos de não ficar pedra sobre pedra do templo que Zorobabel construiu, e era o templo de 2000 anos atrás, nós temos aqui a citação da destruição por Miqueias de que as pedras do templo seriam roladas morro abaixo. Então, para cumprir a palavra de Deus, o exército na Caldeu voltou só para mover as pedras, destruindo tudo que encontraram em pé ali em Jerusalém. E assim, para os nossos professores, dentro de um resumo, há propostas de textos para ler sobre este primeiro quadro, que fala Jeremias, ou que são as observações e lamentação de Jeremias, vendo a destruição toda. Nós temos então, no capítulo 1, os versos de 1 até 8, que nos dizem assim: como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor Deus a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário, e da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. Lembra-te
Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tivera dos tempos antigos, ou quando caía o seu povo na mão do adversário, e ela não tinha quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. Essa é a primeira expressão. Vem Jeremias considerando o que está acontecendo, destruição, o povo levado a cativeiro, os líderes como que fugindo, cansado na frente dos seus perseguidores. A alegria não existe de forma nenhuma, lágrimas sim, as faces com lágrimas correndo, e os então tidos como amigos, países, nações vizinhas, se gloriando na destruição daquela nação e já desejando, sim, avançar ao despojo e tomar domínio daquela terra que Deus tinha dado à descendência de Abraão, ao povo de Israel. Mas termina o texto que lemos, considerando Jeremias. Por que isso? Porque prevaricamos, ou seja, descumprimos os mandamentos, não obedecemos aquilo que foi dado como ordem de Deus para nós. E além do mais, pecamos em muitas outras coisas. Então, o salário do pecado, ali estava, era a destruição, o cativeiro e a morte. E morte é essa vindo por fome, por peste e por espada. Aí está o quadro que nós temos nesse capítulo 1. Ainda que podemos ver, dentro dos versículos apontados, os versos de 12 a 17, onde essa lamentação continua. E escreveu assim Jeremias, capítulo 1, verso 12: Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor Deus no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se asseneou deles, e estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Mas já o jugo das minhas prevaricações ou desobediências está atado pela sua mão. Elas estão entristecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor Deus nas suas mãos, e eu não posso levantar-me. O Senhor atropelou todos os meus valentes, no meio de mim apregou contra mim um ajuntamento para quebrantar os jovens. O Senhor pisou como em um lagar a virgem, filha de Judá. E por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as suas mãos, não há quem a console. Mandou o Senhor Deus acerca de Jacó, que fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é para eles como uma coisa imunda.
Observe que Jeremias está representando como que a nação toda nessa lamentação, mas reconhecendo, sim, pecamos gravemente e por muito tempo, ainda que Deus por esse muito tempo estivesse mandando profetas e avisando e nos exortando a voltar no caminho do erro e reconciliar com Deus, mas não ouviram, e aí o desastre certamente acontece. E assim são as palavras finais desse primeiro capítulo. Como no 18, vem então escrito: justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. Ou seja, desastre. Mas justo é Deus em ter mandado esse castigo, porque, diz Jeremias, falhamos, desobedecemos, transgredimos e o castigo que merecíamos veio sobre nós. O terceiro parágrafo desse mesmo primeiro subtítulo, quando o subtítulo diz Lamento sobre as assolações de Jerusalém. Sim, e agora no capítulo 2, um resumo nesse texto em tela. A lamentação segue os mesmos temas do capítulo seguinte. Desta vez, a assolação de Judá e Jerusalém sendo descritas como resultado, e agora mais claro, da ira do Senhor, que não apenas desamparou o seu povo, cortando toda a força de Israel, retirando para trás deles a sua destra protetora diante do inimigo, mas também se fez ativamente seu inimigo, armando seu arco, firmando sua destra contra eles e devorando toda a terra como que a fogo. Jeremias então fala novamente da tristeza geral do povo, do abatimento incomparável de Jerusalém e da aflição indescritível sofrida nos dias do cerco da cidade, quando as mães viram seus filhos definharem de fome. Mas novamente remete a culpa de tamanha assolação aos falsos profetas, que se omitiam ante a maldade do povo e anunciavam mentiras. E por esta causa o Senhor fez o que havia dito, que faria desde a antiguidade. O capítulo se encerra com um clamor de misericórdia que se ouviu do profeta naqueles dias: vê, ó Senhor Deus, a quem fizestes assim. Nesse capítulo 2, o verso 20. Então a lamentação continua, mas também palavras de reconhecimento. Pecamos, falhamos, e Deus se colocou não como protetor agora, mas como inimigo. E os profetas, falsos profetas, porque Deus falando por Jeremias que se remendassem, que mudassem as formas de viver em transgressão a Deus para a obediência, a submissão e todas as formas corretas do viver. Ali mesmo na sociedade israelita, ou da tribo de Judá, ou nação de Judá, mas não. Desobedeceram e viviam de qualquer jeito, e os profetas dizendo: não, paz, aqui é Jerusalém, cidade de Deus, temos aqui o templo de Deus, nada vai nos acontecer. E o povo em pecado, em desobediência, em idolatria e outras transgressões horríveis, e não corrigiu o povo, e veio então o desastre. Assim, dentro deste texto do capítulo 2, vários versos que podemos estar utilizando, como por exemplo, os primeiros versos de 1 a 7, quando está escrito assim: como cobriu o Senhor de nuvens
na sua ira, a filha de Sião? Derribou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Escabelo de seus pés, ou seja, a figura daquilo que é do céu, porque o santuário era segundo o modelo daquilo que existia no céu. Verso 2: devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá e as abateu até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. Verso 3: cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. E segue então as palavras que nós já temos colocado. Deus não ficou protegendo o seu povo, mas se pôs contrário, esforçando a mão dos inimigos contra a força que ele retirava da nação de Judá. E, ao mesmo tempo, ele enviando os seus castigos, as suas flechas de repreensão e juízo de condenação. Verso 11: já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma, o meu coração se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as suas mães: onde há trigo e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço, no colo de suas mães. Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar? A ti, ó filha, ó virgem filha de Sião, porque grande como o mar é a tua ferida, quem te sarará? Aí temos essas palavras e o verso 14 conclui: os teus profetas viram para ti vaidade e loucura e não manifestaram a tua maldade para afastar o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Os profetas não tinham a lei, não tinham que ensinar o povo certo, mas não, achavam que está tudo bem, não vai acontecer nada. E o povo pecando, como disse, principalmente na idolatria, depois adultério, e depois homicídios, e depois opressão, falta de amor para com o próximo. Pronto, profetas viram e não repreendiam. E veio o castigo pelo acúmulo de tanto tempo de transgressão e de desobediência a Deus. E o verso 17 ainda diz para nós: fez o Senhor Deus o que intentou, cumpriu a sua palavra que ordenou desde os dias da antiguidade, derribou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários. Pronto. Ou seja, desde a antiguidade, porque Deus sempre repreendeu as coisas erradas. E foi por séculos que Deus está falando a este povo para não andarem no caminho da idolatria, do adultério e do homicídio e da falta de amor para com o próximo. Aí pronto, chegou o tempo e tudo está agora destruído. Passando novamente ao nosso esboço, que nos conduz a um segundo subtítulo,
E o segundo subtítulo é A Aflição do Povo e a Esperança do Profeta. Capítulo 3. E assim, temos em tela o texto do primeiro parágrafo que diz: à semelhança de outros profetas que tomaram sobre si mesmos a culpa do seu povo e se submeteram à punição divina, a fim de, a partir de sua humilhação e quebrantamento, poderem alçar sua voz de intercessão junto a Deus. Jeremias também se expressa aqui como alguém pessoalmente abatido pelas agruras das assolações de Jerusalém. Ele reconhece na sua permanência na cidade durante o cerco, nas necessidades materiais que também padeceu ali, no sofrimento da sua prisão e escárnio por parte do povo rebelde, a sorte que o próprio Senhor lhe havia repartido, mesmo que assegurando ao profeta sua alma por despojo. Mas aqui ele passa a considerar a misericórdia de Deus, segundo a qual espera ser ouvido na sua aflição, e por isso não desfalece, nem perde a confiança no Senhor Deus, pois sabe que Deus é bom para aqueles que o buscam. É importante notarmos também, como Jeremias, dá importância ao silêncio no tempo da aflição, isto é, quando não temos uma resposta da parte de Deus para a nossa presente angústia, mas mesmo assim nos humilhamos e entendemos que isso vem dele. E, portanto, segundo as suas misericórdias e a sua fidelidade ao bom propósito que tem para com os seus, o Senhor não rejeitará para sempre, mas finalmente enviará a sua salvação. Olha que coisa bonita. Aqui Jeremias toma, como se fosse ele, o pecador, o transgressor, ou seja, toma para si o pecado do povo e lamenta e chora e reconhece que, de fato, eles mereciam tudo aquilo. Ele, profeta Jeremias, profeta de Deus, porta-voz de Deus, também estava participando de toda aquela aflição, aquela angústia, e contemplando e chorando toda aquela miséria e destruição. Sim, ele mesmo também estava dolorido. Ou seja, ele não se colocou como alguém que não tinha nada a ver, problema do povo. Não, ele chorou como se o problema fosse dele. Chorou o que o povo passou, merecendo, e considera que, de fato, Deus foi justo em fazer o que fez, e tudo aquilo que ele passou, ele não era melhor que ninguém do povo, ainda que, sim, era fiel a Deus e tinha uma promessa de Deus. A vida dele seria guardada em toda esta miséria e destruição. Deus cumpriu isso. Então consideremos, e é bonito ver como depois Daniel, lá mais à frente no capítulo 9 do seu livro, ele também diz o quê? O povo pecou, o povo transgrediu? Não. Daniel e Jeremias vai dizer: pecamos, transgredimos, não ouvimos o alerta, a advertência que o Senhor Deus nos tinha dado. Ou seja, ele se coloca como um do povo, e tal como o povo, merecedor daquele castigo. Então é bonito ver isso. O profeta, o sacerdote, ali chorando, lamentando e clamando a Deus como o povo que mereceu o castigo e que reconhece que era merecedor e que tinha falhado para com Deus e que agora, Deus, o que fazer? As tuas misericórdias, Deus, lembre-te das tuas misericórdias. E assim temos nesse capítulo 3 palavras lindas. E nesse início, nesse primeiro parágrafo, no capítulo 3, verso 1 a 4, vejamos como Jeremias diz. Verso 1:
eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele, Deus, me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Isso, na verdade, acontecia com o povo, mas Jeremias, no meio do povo, entendia que ele era do povo, também como merecedor de tudo aquilo, reconhecendo o juízo de Deus. Verso ainda 4: fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Sim, confissão diante de Deus. Mas também, lá na frente, no verso 15, outra vez Jeremias pronuncia palavras tais como esta: fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, ou de amargura, ou bebida amarga. 16, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Palavras essas colocadas por Jeremias. Observe que, entretanto, Deus os sustentou na fome, livrou da espada, como livrou também da peste e livrou também do cativeiro. Mas ele fala como se fosse o povo. E assim, indo para o capítulo ainda 3, mais versos agora 22 até 33, é um texto longo. Mas, professor, eu acho tão bonito esse texto e importante estarmos considerando com a classe. Verso 22, então, a 33. Está escrito assim nesse capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor Deus. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Verso 28, assentar-se solitário, ficar em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que te fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Conselho de Jeremias, tudo destruído, você perdeu tudo. O que mais que aconteceu de desastre? Está em cativeiro, debaixo de domínio de um estrangeiro. Fazer o quê? Fique quieto, silêncio, e considera que Deus fez isso. E aí, nessa consideração e silêncio, é aceitar a correção. E aí vem a palavra de Salomão, palavra também de Hebreus, que Deus corrige aqueles que tomam por filho. Se somos filhos, vão receber o castigo de Deus, como chegou Jó a dizer: receberei de Deus o bem, não receberei o mal. Ainda que esse mal seja um castigo por um erro que eu fiz, vamos ficar quietos. Nada de murmurar, nada de se rebeliar, nada questionar como tendo razões
ou justificando-se a si mesmo, acale-se, humilhe-se e espera que certamente no nosso silêncio Deus contemplará a nossa humilhação e, por misericórdia, terá compaixão de nós, diminuindo as dores, livrando-nos do mal ou nos restaurando grandiosidade que há em Deus. E assim, vamos para o segundo parágrafo dessa nossa lição, ainda no segundo subtítulo, a aflição do povo e a esperança do profeta. E nesse segundo parágrafo que está em tela, leiamos. Com essas reflexões, o profeta desperta os seus conterrâneos a não se queixarem das suas tribulações, pois não há nelas injustiça, visto que vem de Deus, mas antes olharem para os seus próprios pecados, que foram a causa delas, das destruições e todo o mal, e a confessarem sua culpa perante o Senhor Deus. Em outras palavras, Jeremias direciona o seu povo ao arrependimento, do que dá ele mesmo testemunho ao relatar novamente sua própria aflição e como o Senhor o consolou quando se achava como que na própria sepultura. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Aí, nos estudos que fizemos do livro de Jeremias, quantas vezes Jeremias pediu misericórdia, ouviu-se em aperto e perigo, e Deus se mostrou presente, poderoso para livrar do momento que estava passando, em que a sua vida estava em perigo. E assim, indo para versos propostos, ainda no capítulo 3, que tem 66 versos, verso 34 a 50, olha que lindas são essas palavras colocadas aqui por Jeremias. 34, iniciamos, quando se diz assim, olha a instrução, pisar debaixo dos pés todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor Deus? Ou seja, errar, transgredir, e Deus não vê? Verso 37, quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor Deus o não mande? Porventura, da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Palavra semelhante à de Jó. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados, ou seus próprios pecados. E verso 40, esquadrinhemos os nossos caminhos e experimentemos-los e voltemos para o Senhor Deus. Que exortação bonita de Jeremias. Vamos considerar como estamos vivendo diante da palavra de Deus, dos seus mandamentos, dos seus princípios. Vamos analisar como está o nosso caminhar, nosso viver. Vamos analisar e, nesse exame de consciência, vamos voltar para Deus. Voltemos para o Senhor Deus, porque nele há esperança. Aí o filho pródigo, que longe do pai e agora vendo a má escolha que fez de abandonar o pai e agora cuidando de porcos e desejando comer aquela comida que a outra não tinha, aí considerou, na casa de meu pai, e o convite é voltar mesmo. E assim também o capítulo 3 traz os versos 55 a 62, palavras de instrução e também de experiência e conselho para nós. Invoquei o teu nome, Senhor Deus, desde as mais profundas
covas ou profunda cova. Ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido do meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste do dia em que te invoquei, disseste, não temas. Observe Jeremias, lembra de livramentos e momentos que Deus ouviu e respondeu e volta a pedir. Verso 58. Pleiteaste, Senhor Deus, os pleitos da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor Deus, todos os seus pensamentos contra mim. E os lábios dos que se levantam contra mim e as suas imaginações contra mim todo o dia. Aí Jeremias coloca diante de Deus tudo que tinha sofrido e agora nessa destruição toda a comemoração das nações vizinhas e inimigas da má sorte de Judá ou do povo de Israel. Mereceram, mas aí está, voltemos para Deus, aceitemos o castigo e arrependidos peçamos misericórdia e perdão, e Deus é benigno para conosco. E assim, continuando o nosso assunto, entramos no terceiro subtítulo, que é oração pela restauração do povo, e assim um resumo dos versos, ou dos capítulos 4 e 5. E temos, num primeiro parágrafo, o que está em tela e lemos. No capítulo 4, os temas principais do capítulo 1 e 2 são retomados, e o profeta volta a lamentar sobre as assolações de Jerusalém, destacando como aquilo que antes era orgulho do seu povo havia sido abatido e arruinado ao ponto de tornar-se irreconhecível. E encerra com um alerta a Edom, que havia se alegrado na destruição dos seus irmãos, o povo de Israel, mas logo também provaria do mesmo cálice. Ou seja, Jeremias volta às considerações da observação de destruição inicial nos capítulos anteriores e considera como tanta glória que existia antes, agora não tem nada, e atenta para que a nação de Edom, que é irmão de Israel, lá já no ventre, foram formados e vieram a este mundo juntos no ventre, sim, de Rebeca, sendo os dois gêmeos. Entretanto, esse povo irmão estava alegre com a destruição de Israel, mas ele logo atenta, isso não vai ficar assim não. Deus é justo, e se alegrar na destruição ou no castigo do seu irmão, certamente nisso se faz também transgressor, e nisso mesmo vai ter depois da parte de Deus uma repreensão. Ou seja, Edom seria também castigado. E no capítulo 4, vejamos somente os versos 21 e 22, quando se diz desta forma: regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti, embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. E Jeremias aqui considera: Edom está se alegrando? Sim, se alegra no nosso mal, mas nós vamos nos alegrar na restauração de Deus.
porque o mesmo Deus que nos abate vai nos depois restaurar. E quanto a você, logo chegará o seu tempo. E então, chorarás também. Ou seja, uma palavra que Deus tinha dito antes, por outros profetas, e falou por Jeremias: o meu juízo começa na minha casa. E se assim faço com os meus, o que não farei com os que são inimigos ou contrários a mim? Ou seja, Deus com Israel teria uma complacência, misericórdia, como a um filho que é castigado, mas o pai poupa, é seu filho. Mas a Edom, rebelde, e que menosprezou as coisas de Deus, viria um castigo muito forte. E qual seria a misericórdia? Haveria esta misericórdia? Então, Edom, que se prepare. Seria uma palavra de resumo de uma condenação que viria para aqueles que se alegraram na condenação de Israel. E assim, vamos para o segundo parágrafo e último parágrafo da nossa lição. Nesse terceiro subtítulo, oração pela restauração do povo. E assim está escrito e em tela. O desfecho do livro, no capítulo 5, é uma súplica ao Senhor, na qual o profeta rememora diversos aspectos de toda a assolação já retratada nos capítulos anteriores, mas desta vez como um apelo para que Deus não tardasse em socorrer e se comovesse com as injustiças cometidas pelos inimigos do seu povo. Notemos como Jeremias apela para o fato de terem perdido suas herdades para estranhos, quando o próprio Deus lhes havia assegurado que aquela terra pertenceria à descendência de Abraão para sempre. Como agora eles estendiam as mãos para os egípcios, para os assírios, em busca de sustento, pão, pediam eles. Como aqueles que haviam pecado haviam sido castigados e já tinham perecido, como a dignidade das virgens, a dignidade das virgens, dos velhos, dos príncipes, dos jovens e mulheres, era violada pelas condições em que o povo agora se encontrava, e toda a honra havia sido retirada do povo de Deus. E, reafirmando sua esperança nas misericórdias do Senhor Deus, o profeta suplica pela graça segundo a qual e somente pelo qual eles poderiam ser verdadeiramente convertidos e assim ter seus dias renovados. Que interessante isso. Jeremias, considerando a alegria de tantas nações inimigas que invadiam a terra de Israel, terra de Judá, e alegrando-se que agora tomariam aquela terra para si, esquecendo que Deus falou com juramento que aquela terra pertenceria para sempre ao povo descendente de Abraão. Assim, ele considera, todos esses vão ser repreendidos, mas a Israel a misericórdia virá, porque é filho. Deus os trata como filho, ainda que não os poupou no açoite, que eles se fizeram disso merecedores, mas ao inimigo, aqueles que não creem nele, que zombam dele, ou que profanam o seu nome, não, Deus não poupará, retirará a eles daquela terra e tornará a Israel. Parece até que nós estamos falando dos dias atuais, né? Porque aquela terra foi a que Deus deu aos descendentes de Abraão. E o mundo inteiro parece contra. Contra o quê? Que o povo que é descendente de Abraão volte à sua terra, que não é grande coisa. Por que tanta implicação? Não conhece o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, o Deus Jacó, que quando fala, ele cumpre. Jurou, aí que o cumprimento é certo. Pode passar milênios e no tempo certo, que lhe apraz, da parte de Deus virá a sua palavra sendo cumprida. Então, é o que está falando. Os dias de Israel serão renovados. Mas, desse texto agora, que é o capítulo 5, temos uns poucos versos que podemos estar considerando, como os versos de 1 a 6, onde está escrito: lembra-te, Senhor Deus, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio, para a nossa vergonha. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços e estamos cansados e não temos descanso. E o verso 6, aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Pronto, voltar a uma situação como que de dependência do Egito. E a nação liberta, livre, agora é dominada por que causa? Por causa das transgressões contra Deus, idolatria e toda sorte de injustiças entre eles mesmos, descumprindo os mandamentos de Deus, que em resumo é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nos versos 14, 15 e 16, encontramos a palavra que diz agora, 14, os velhos já não têm assento às portas ou à porta, os jovens já não cantam, cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos, transgredimos contra Deus. Sim, pode demorar, mas o castigo certamente vem e todo o desastre consequente. Estamos lendo o capítulo 5 de Lamentação, sim, nos versos 14 a 16. E aqui mesmo no capítulo 5, ainda os versos últimos, 19 a 22, podemos considerar o que está escrito, que é, verso 19, Tu, Senhor Deus, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração, porque te esquecerias de nós para sempre? Porque nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Porque nos rejeitarias totalmente? Porque te enfurecerias contra nós de tão grande maneira? Olha a vantagem e o privilégio daquele que é filho, ainda debaixo de açoite, pode falar ao Pai em termos de misericórdia e contenção do castigo do açoite que está recebendo castigo bem merecido. E o pai, ou a mãe, vendo isto, se condói com seu filho. Assim é Deus para conosco. Assim que Deus nos abençoe, lembrando que estamos estudando do profeta Jeremias a continuidade no livro de Lamentações, nessa lição 11 com o título Lamentações, o livro de pesar e esperança.
E com o esboço assim colocado, nesses subtítulos, Lamentos sobre a Assolação de Jerusalém, Lamentações capítulo 1 e 2, depois, segundo subtítulo, a Aflição do Povo e a Esperança do Profeta, no capítulo 3, e finalmente, terceiro subtítulo, Oração pela Restauração do Povo, capítulos 4 e 5. E a nossa conclusão que diz: Lamentações não é apenas um livro de pesares e queixas, mas de reconhecimento das consequências terríveis do pecado, pois Deus é justo e não tem o pecador por inocente, embora não o castigue sem antes alertá-lo. Também é um livro que nos ensina, não obstante nossas infidelidades, o Senhor permanece fiel ao seu propósito de nos salvar. E até mesmo sob a correção, podemos ser edificados e nos consolar na esperança da sua salvação, que por misericórdia Ele fará que não venha a tardar, que não tardará. E assim conclui o nosso estudo, tendo o nosso texto áureo, que nos diz: converte-nos, Senhor. Até para isso precisamos de Deus. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias, como antes. Lamentações, capítulo 5, verso 21. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus,
por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.